Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, horário tradicional do debate político, da discussão dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, segurança pública, desenvolvimento, empreendimentos, investimentos aqui na cidade, na região, né? Sempre importante para todos nós e, claro, o espaço democrático, sempre aberto também diariamente aqui no Ponto de Vista, para debater e discutir os temas de interesse nacional, né? A questão da economia, sempre na pauta central do país, né? O pacotaço aí do ministro Paulo Guedes e agora o dólar batendo um recorde em cima do real, que jamais esteve tão desvalorizado assim, né? E a questão colocada ontem pelo Demetrio Magnoli, que é bastante curiosa, né? O dólar super valorizado, né? O real desvalorizado e as exportações do Brasil não crescem, né? Não saem daquele patamar ali habitual, né? O que estaria acontecendo, né? Quem é o responsável, quem são os responsáveis por essa situação difícil que estamos vivendo? 2019 vai se encerrando aí, praticamente chegamos aí ao mês de dezembro, todos os shoppings aí pela cidade, pelo estado já em ritmo natalino e dezembro passa assim num sopro, num tiro, porque é o mês de Natal, virada de ano, enfim, vamos esperar, não é que de 19 para 20, alguma coisa possa melhorar no país. De segunda a sexta, sempre aqui na Santa Cecília TV, você confere a nossa reprise a partir das 20 horas, 8 da noite, né? E para falar muito sobre investimentos e empreendimentos, a gente com prazer recebe mais uma vez aqui o empresário Paulo Mendes, que é o diretor-presidente do Grupo Mendes, o maior grupo empresarial aqui em termos de construção civil, né? Que a gente tem na cidade, na região metropolitana, já há muito tempo. Prazer tê-lo a bordo aqui, Paulo, mais uma vez, tudo bem? Bem, Edgar. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Fernando Chagas, cientista político, né? Sempre avaliando aí, atenado com as coisas da cidade e do país, experiência e especialidade nas finanças públicas, está com a gente mais uma vez. Tudo certo aí, Chagas? Tudo, um abraço a todos, especial nossos telespectadores, né? Você falou de economia. Economia para se recuperar, e além dos 2% previsto para o ano que vem, já que de crescimento, né? Já que o crescimento desse ano está previsto apenas para 1%, né? Seria interessante, depois da reforma previdenciária, fazer a reforma tributária. Mas, basicamente, nós temos 3 reformas tributárias. Uma na Câmara Federal, outra no Senado Federal e a outra que o governo vai apresentar. Quem tem 3 propostas, não tem nenhuma. O que eu viria? E ter um consenso entre o governo federal, o Poder Executivo, e o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, fazer apenas uma proposta que atendesse o interesse de todos. Aí eu estou falando em utopia, é difícil atender o interesse de todos, principalmente no momento que as coisas estão muito polarizadas politicamente. Ou você é de um lado ou você é do outro e não se consegue chegar no meio e fazer um consenso para que o país faça as reformas necessárias, que atendam os interesses do país, do cidadão e de todos, e ele volta a crescer. Então, o que eu vejo? Nós precisamos, fundamentalmente, hoje, entrar num diálogo com todo o país e, depois da reforma da Previdência que passou, fazer a reforma da tributária, depois a reforma orçamentária, depois eu vejo um ponto muito interessante, que não precisa fazer reforma nenhuma, mas ter segurança jurídica, respeitar os contratos. Nós temos um empresário aqui, é importante respeitar o contrato. E outro ponto, um ambiente de negócio. Enquanto nós não tivermos um ambiente de negócio favorável ao investimento, tem um empresário aqui que vai poder falar melhor, nós não vamos conseguir crescer além do que nós temos conseguido nos últimos anos. 1% e, sendo otimista, 2% no próximo ano. Marcos Santana, lá na ponta, atento aí às redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante aqui conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Edgar Vultrão, você lembrou que o dólar alcançou uma marca recorde durante muitos anos, não atingia um patamar tão alto assim. E, ao mesmo tempo, se anunciou anteontem o nível de desmatamento na Amazônia, que aumentou 30% no período de 12 meses, né? Muita gente pode achar que é apenas um chororô de ambientalistas aí que vão lamentar isso. Uma parte significativa do pessoal do agronegócio produtivo, propositivo, que faz negócio no exterior, já está temendo aí represálias no comércio internacional dos produtos brasileiros por conta desse desmatamento.
né? Então, as consequências que muitas pessoas atribuem a esse aumento de desmatamento, a omissão e até a ação do governo Bolsonaro pode complicar ainda mais a balança comercial brasileira, e setores importantes do nosso mercado vão deixar de exportar produtos brasileiros. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Reprise às 8 da noite. Boa noite para você que está sempre na nossa companhia, sempre curtindo aí o Ponto de Vista. E lembrando, né, que o programa ao vivo acaba às 14h30, até a reprise que começa às 8 da noite. Só Deus sabe, até ele duvida o que pode acontecer na nossa confusa República Brasileira. Quero destacar aqui a presença de Marcelo Teixeira, o presidente das organizações de comunicação Santa Cecília, está ali, a foco ali no presidente. Tudo bem, presidente? Prazer revê-lo. Saudações alvinegras, como sempre, tá certo? Já pegou aí ou não? Aí, o Marcelo está aí com a gente, visitando. Em breve teremos aí a inauguração dos novos estúdios, né? A nossa casa aqui na TV Santa Cecília, um importante investimento da família Teixeira. E eu queria, então, deixando sempre um abraço aqui ao Marcelo, à Lúcia e à Silvia, né, que comandam sempre com mão de ferro e com muita luta a Universidade de Santa Cecília, a nossa casa aqui. Eu queria, então, que o Paulo Mendes falasse um pouquinho sobre essa questão nacional, né? Afinal de contas, ambiente de negócios, né? O pessoal vem batendo muito nessa tecla, enfim. Essas confusões todas, né, geradas aí pelo presidente Bolsonaro, pelo 01, 02, 03, enfim, né? Questão das redes sociais, os xingamentos, essa briga toda, enfim. Isso, evidentemente, atrapalha, ao invés de ajudar, né, a que a coisa possa avançar um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você vê aí a economia do país, expectativa para essa reta final do ano e para 2020, né? E essa coisa do ambiente de negócio. Falta ambiente de negócio no Brasil? Como é que você está vendo isso? Como é que o empresariado aí está avaliando isso? Olha, eu acho que ambiente de negócio, eu acho que o primeiro passo para que exista é a segurança. A credibilidade, segurança, a expectativa. Você está falando do Bolsonaro. Nós somos otimistas por natureza, né? A gente tem que acreditar que as coisas estejam indo no caminho correto. Bolsonaro foi eleito legitimamente. Claro. Eu acho que essas questões do 01, 02, 03, como você mencionou, ele está se atrapalhando. Né? A família acaba se atrapalhando a gestão dele, isso daí tudo acaba atrapalhando os planos das pessoas que ele convocou para compor o ministério deles, mas eu vejo que eles estão muito bem intencionados. Essa reforma, como vocês mencionaram aí da Previdência, é uma reforma que eu vejo que foi um número bem robusto, né, na faixa de 800 bi. Se a gente pensar um pouquinho no passado, a gente escutava números de 600, no finalzinho até 400 bi na época do Temer. Né? Ele conseguiu aprovar na faixa dos 800. Nós estamos otimistas com relação ao país. Eu acho que eu já falei em alguma outra oportunidade que, se bem que eu acho que não esteja muito próximo disso, mas a minha preocupação até um pouco tempo atrás era a questão macroeconomia global, né? A briga dos Estados Unidos com a China, né? Por melhor que o Brasil esteja, ele inevitavelmente seria ou será afetado pela questão da briga dos dois. E a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, né? Isso vai impactar, mas a gente acredita que isso não vai acontecer. Prova do nosso otimismo são todos os investimentos que a gente está fazendo na Ponta da Praia, no Jabaquara, sim, sem dúvida. Novo Centro de Convenções, né? Isso mostra a expectativa que a gente tem com relação à economia
e o quanto a gente está apostando. Então, nós estamos otimistas sim. E a questão do dólar, hein, ô Paulo? Isso aí preocupa o empresário de maneira geral? Como é que a gente fica? Porque muita gente fala, a economia vai bem porque o dólar está caindo, a bolsa está subindo e tal. A economia vai mal, olha como é que está o dólar e tal, não sei o quê, né? Agora o dólar deu uma disparada, bateu um recorde ontem, né? De 4,20, né? 4,20, né? Aí, se permitir, Paulo, o que eu vejo, seguindo até o teu raciocínio, porque o dólar está assim, 4,20 e nós não estamos exportando. Primeiro ponto, essa briga comercial entre China e Estados Unidos afeta o mundo inteiro. Claro. Afeta principalmente, no meu modo de entender, os emergentes, que exportam commodities. Como essa briga acaba desacelerando a economia desses dois países, dos países centrais da Europa, e nós somos, na América do Sul, grandes exportadores de commodities, matérias-primas, acaba afetando o Brasil. Outro ponto, não sei se o senhor concorda, a questão também da América do Sul, especialmente. Não só América Latina, mas especialmente na América do Sul. Está tendo um momento de instabilidade. E outro ponto que eu vejo, essa questão política do Brasil, de não ter um rumo definido em relação à sua política internacional, muito mais indo pela questão ideológica do que pela questão pragmática, eu acho que acaba atrapalhando os investimentos dos outros países aqui no Brasil e, em consequência, também a nossa exportação para fora do país. Eu vejo um Brasil ainda muito alinhado aos Estados Unidos, com o Trump que não cumpre com a sua palavra com parceiros europeus e, às vezes, a gente deixando parceiros importantes do lado de fora, caso da China. Parece que ele fez uma revisão desse pensamento. É isso que eu ia colocar, né? Está se aproximando da China, parece que está sendo pragmático. Então, esses 3 pontos que eu vejo. Eu acho até os empresários brasileiros ousados demais. Admiro os empresários brasileiros por causa disso. Sempre acredito, sempre estou otimista. São 2 questões que eu vejo de fora, a questão do comércio exterior, briga Estados Unidos e China, a instabilidade política da América do Sul, que não é a instabilidade política do Brasil, mas essa falta de definição da nossa política exterior acaba prejudicando o Brasil. O dólar vai alto, tinha que ter mais investimento e nós teríamos que ter mais exportação, e nós não estamos vendo isso. Eu concordo com você. No começo da gestão do Bolsonaro, o viés dele era muito voltado para os Estados Unidos, voltado para o Trump. A gente já vê que ele está fazendo outros movimentos agora, né? Ele se aproximou um pouco mais da China, ele foi lá visitar na Arábia Saudita, por menor que seja o valor, mas mesmo assim é um valor razoável, né? Conseguiu 10 bilhões de investimentos, também conseguiu um valor substancial da China para que seja financiar a infraestrutura, tudo mais. Então, eu vejo que ele, nesses últimos movimentos dele, está se abrindo um pouco mais para o mundo, que eu acho que é o que o Brasil precisa. Muito bem. No próximo sábado, às 10 horas da manhã, dia 23, né, nós teremos aqui em Santos a inauguração da Unidade Municipal de Educação, prefeito Paulo Gomes Barbosa, né? Eu repito aqui, dia 23, a cerimônia será às 10 horas da manhã, Rua Vasco da Gama, lá no bairro do Jabaquara, né? Eu já explicou aqui, já falamos sobre isso aqui outras vezes, o prefeito esteve aqui também, falou sobre isso, o próprio Paulo Mendes, né? Mas agora, com todas essas obras já no processo muito mais adiantado, e o Paulo vai poder então aproveitar para explicar para a gente, falar com mais profundidade a respeito daquilo que nós já vemos, né? Não era aquilo que vamos, né, imaginar que vai acontecer, enfim, né? E lembrando que o projeto desta escola, né, Escola Unidade Municipal de Educação, prefeito Paulo Gomes Barbosa, lá do Jabaquara, todo mundo que vê, você passa no túnel em direção ao centro, volta, saindo do centro pelo túnel, está lá aquela escola enorme, né, prestes a ser inaugurada, muito bonita a obra. É um projeto da prefeitura, mas a obra é do Grupo Mendes, né, Paulo? Com certeza. Eu acho que nunca é demais repetir, né, para quem não sabe direito por que a gente está fazendo esse movimento bom, todo. Claro. Acho que nunca é demais, né, a gente tentar esclarecer essa questão. Nós aderimos a 2 NIDs, né, para levantar 2 NIDs. Uma é da Ponta da Praia, que é a área dos clubes. Essa NID, ela compreende
na entrega em obras no valor de 43.800.000. Só explicando aí para o telespectador o que significa NID, né? Para entender direito. É o Núcleo de Interesse e Desenvolvimento Social. Núcleo de Interesse e Desenvolvimento Social, para quem não É está bem acostumado uma área destinada do município para o desenvolvimento econômico e principalmente desenvolvimento social. Exato. Então, nós tínhamos dois terrenos onde compreendia essas NIDs. Né? O prefeito, ele mandou para a Câmara no ano passado um projeto, né, mudando a possibilidade, ou dando a possibilidade dela ser flexibilizada, tanto uma como a outra. Né? A da Ponta da Praia é meramente financeira. Foi colocada na época do Papa um valor, se eu não me engano, muito próximo de 80, acho que é 80 milhões e uns quebradios, eu não me recordo exatamente o valor. Esse valor é inviável o pagamento dele, por isso que o terreno ficou tantos anos parados. O prefeito me mandou para a Câmara, foi aprovado e voltou para ele ser sancionado, diminuindo o valor para 43 milhões, né? Lembrando que o terreno nós pagamos por ele, nós pagamos para o Clube Regatas, pagamos via uma ação judicial, nós pagamos o terreno remanescente do Vasco e pagamos o terreno remanescente do Saldanha. Mesmo assim, nós estamos pagando mais 43.800.000 a título de outorga. Essa outorga... Fora as reformas estruturais foram feitas nos dois clubes, né? Os dois clubes que, com todo respeito aos sócios, né? O pessoal mais antigo e tal, do Vasco e do Saldanha, às vezes pode não gostar do que a gente vai falar, enfim, mas os clubes estavam, com todo respeito, caindo pelas tabelas, né? E o Grupo Mendes, né? Ainda o Armênio era vivo, né? Sim, sim. O Grupo Mendes, nesse processo todo, recuperou os dois clubes que hoje são dois brincos, né, maravilhosos ali na Ponta da Praia. Né? A nossa preocupação na recuperação, na revitalização dos clubes é torná-los autossuficientes. Né? Então, a gente colocou lá, tanto no Vasco como no Saldanha, um espaço para que ele arrendasse para um bom restaurante que tivesse acesso de fora, consequentemente gerasse renda para o clube, um estacionamento que eles pudessem oferir receita e alguns outros equipamentos que eles também pudessem alugar para terceiros, não só para associados, para que eles ficassem, para que eles fossem autossustentáveis a partir daí. É claro, sempre com a anuência e a concordância do clube. Quem aprovou o projeto tanto do Vasco como do Saldanha foi a presidência, a diretoria, o conselho deliberativo, né? de cada um dos clubes. Né? Nós apenas sugerimos. As obras que a gente está fazendo, elas foram elencadas, inclusive numa ordem de prioridade, pela Prefeitura Municipal de Santos. Né? Aí o passo seguinte foi o apostilamento compreendia praticamente todo o escopo da obra e, consequentemente, também o prazo de entrega. Nós apostilamos todo o sistema viário da Ponta da Praia, apostilamos essa obra que você acabou de mencionar, que é a escola do Jabaquara, e alguns adicionais que foram pedidos posteriormente a título de equipamentos a mais, e agora o DEC. Isso vai compreender os 43.800.000. Mas foi uma experiência nova para a gente. Né? A gente aderiu a essa NID, para levantar a NID com um aspecto meramente comercial, mas isso foi mudando no decorrer do caminho. Né? A gente teve a oportunidade e o privilégio de poder fazer melhor uso do imposto. Eu acho que o anseio de qualquer brasileiro hoje, no que diz respeito à questão tributária, é que a carga tributária diminua. Isso é muito difícil de acontecer. Né? Segundo, caso não dê para diminuir a carga tributária, para que se faça melhor uso do dinheiro pago a título de imposto.
Essa é a grande reclamação do brasileiro, né? Eu pagar o imposto e não ter o receber retorno. o retorno O que a gente está tendo merecido, a né? oportunidade e o privilégio de fazer, de alguma forma, internamente, a gente está entendendo que é fazer o melhor uso do dinheiro. Né? Quando a gente pensa, e aí talvez eu seja um pouco mal interpretado, mas quando a gente pensa em uma obra pública, a gente não... A primeira coisa que vem à cabeça, com certeza, não é qualidade. Né? Com certeza não é. É qualquer outra coisa que não qualidade. São muitos problemas, né, verificados nas obras públicas, feitas por Estado, municípios, enfim, né? E ainda tem aquela coisa das licitações, ganham o menor preço. O menor preço, às aí vezes, o sujeito não tem consegue condições. honrar, enfim, né? Às vezes ela não tem condições econômicas e financeiras para manter todo o contrato e, às vezes, o valor que ela oferece não é suficiente para garantir essa qualidade que o Paulo falou. E aí eu não estou falando que é problema da Prefeitura de Santos. Não, eu acho que geral, esse problema é no âmbito municipal, estadual e federal. Tem que mudar a lei de licitação. Quando você pensa em obra pública, a primeira palavra que vem à cabeça não é qualidade. Mas aquilo que a gente colocou, e aí eu vou tirar um pouco a modéstia de lado, mas eu acho que, como sendo uma obra pública, as pessoas vão ter oportunidade de visitar. Então elas podem até constatar o que eu estou falando, né, para poder concordar ou não com o nosso discurso. A gente imprimiu o mesmo nível de exigência para essa escola do Jabaquara do que aquele que a gente imprime nos nossos empreendimentos residenciais ou comerciais. Tá? Então, o mesmo padrão de exigência, o mesmo material, os mesmos fornecedores, os mesmos parceiros foram usados tanto nas nossas obras como também na obra do Jabaquara. Teve uma situação que foi engraçada. Eu estava conversando com o Paulinho numa ocasião e ele me relatou uma conversa que ele teve com o nosso mestre de obras, o Zé Carlos. Ele falou assim, o Paulinho falando para mim, olha, eu estive lá visitando a obra, conversei lá com o pessoal da obra e fiquei conversando com o Zé Carlos e ele me falou uma coisa, que tem a ver com essa questão da qualidade. Ele falou que o Grupo Mendes exige um padrão muito alto de qualidade, né, nos seus acabamentos e tudo mais. Falou que a gente está exigindo o mesmo padrão nessa obra de Jabaquara. E aí ele complementou dizendo o seguinte, mas essa obra para a gente é diferente. Porque nas outras obras a gente entrega o padrão exigido pelo Grupo Mendes, mas a gente sabe que não vai poder mais usufruir da obra, porque o ticket médio do apartamento é muito caro para eles comprarem. Né? Então eles sabem que a última oportunidade que eles vão ter para o mestre de obra, para o pedreiro, para a equipe naquela obra é na finalização dela. Sim. Nesta obra não. Eles estão fazendo com um carinho todo especial, com um cuidado todo especial, porque eventualmente os filhos deles vão estudar nessa obra. Né? Então, por mais que seja uma exigência nossa, a entrega para essa obra está sendo muito superior àquelas que a gente vem fazendo nos nossos empreendimentos que todos conhecem. E por ser uma escola, tem um valor simbólico ainda maior, né? Que é uma escola. Poderia ser outro equipamento público, mas por ser uma escola, uma área de ensino, eu acho que as pessoas que estão diretamente envolvidas na obra ali têm um carinho especial além disso, né? Isso, como eu falei, foi uma experiência inusitada para a gente. Quando a gente entrou, a gente não sabia direito o que a gente ia entregar, mas as coisas foram evoluindo e sendo construídas por uma coisa muito maior do que aquilo que a gente esperava. Eu falei agora há pouco com relação à responsabilidade do dinheiro aplicado a título de imposto. Essa obra não, a outorga, talvez nem todos saibam. Nós não tivemos no valor do apostilamento um valor destinado para BDI. BDI é o lucro da construtora que está operando. Né? Isso, em qualquer licitação, tem um valor destinado para BDI. Na nossa outorga, o BDI que foi destinado foi 0%. A gente conseguiu entregar essa obra, a gente conseguiu entregar toda a qualidade que qualquer um pode vivenciar ao visitar a obra com BDI zero
e dentro de um orçamento. Isso a gente que não me- teve um aditivo nessa obra. A gente teve complementos pedidos a posterior, verdade, né? mas a gente não teve um aditivo BDI 0 com a qualidade que a gente está entregando. Isso mostra aquele sentimento que eu falei agora há pouco, do privilégio de fazer bom uso com dinheiro público. Nada mais é do que o que a gente fez tanto no Jabaquara como a gente está fazendo agora no Viário da Ponta Prata. Chagas quer fazer uma colocação aqui, eu estou estourado aqui com o primeiro bloco já. A gente vai para um rápido intervalo, na volta então ele faz a pergunta aqui ao Paulo Mendes, em instantes. Muito bem, sequência do Ponto de Vista, o empresário Paulo Mendes participa conosco nesta edição, diretor-presidente do Grupo Mendes, Chagas conosco, Marcos Santana, e como eu prometi, palavra aqui para o Chagas, tinha um questionamento a fazer aqui ao Paulo. O que mais me impressionou nessa parceria, vamos chamar de parceria, entre a Miramar e a Prefeitura de Santos, o entendimento, Paulo, que vocês tiveram de como funciona a outorga onerosa. Muita gente não entende como funciona a outorga onerosa e é difícil realmente entender. A outorga onerosa é aquele solo criado, chamado assim, que foi institucionalizado na França, veio aqui para o Brasil, pelo Estatuto da Cidade, e o município de Santos, com base no Estatuto da Cidade, também fez a sua lei que dá a possibilidade de fazer uma outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Caso do Paulo e do Grupo Mendes, além de comprar a área para construir, tem que pagar a prefeitura para que ela realize uma obra. Então não basta comprar esta área. Para eu utilizar esta área, eu preciso pagar para a prefeitura. E foi pago para a prefeitura. O que mais me impressionou é o que você falou. Além de pagar a prefeitura, eu pertenço à comissão, ao COMAIV, né, Comissão de Impacto de Vizinhança, e ali nós verificamos que você não tinha o BDI, não tinha nenhum lucro. Então pagou 3 vezes. Pagou pelo terreno, pagou a outorga onerosa e não teve lucro. Isso aí é importante porque esse dinheiro poderia ser destinado para a questão urbana, prioritariamente para a questão, mas ele destinou para a questão comunitária, social, que é previsto também na nossa lei. Então, o importante foi isso, ele não se preocupou apenas com o aspecto urbano, que poderia, mas também com o aspecto social. E esse social é o 4º lucro que a prefeitura tem, a 4ª vantagem que a prefeitura, com o colégio público para toda a comunidade. Então, nesse ponto, é difícil, muitas vezes, os empresários, quando vão na Comaiv, entender isso. E o Grupo Mendes entendeu perfeitamente. E priorizou não só a questão urbana, mas dedicou-se muito à questão social. As crianças do futuro vão poder utilizar essa escola, que saiu de graça para a prefeitura, com o apoio e a qualidade do Grupo Mendes. Isso serve de exemplo para todos os empresários que podem investir na urbanização, podem investir na comunidade, no social e no desenvolvimento da cidade desta maneira, fazendo parceria com a prefeitura, os famosos trinques, né, que o Paulo conhece bem. Ô Paulo Mendes, me fala uma coisa aí, o que você podia falar a respeito não só da qualidade, mas da obra, para a gente completar aqui sobre a Unidade Municipal de Educação. O prefeito Paulo Gomes Barbosa será inaugurada no sábado, né? Em termos de acabamento, enfim, em termos de espaço, seguir o padrão aí das outras escolas municipais, foge ao padrão, enfim, o que você poderia complementar para a gente eu acho que seguir aí nos outros tópicos? O projeto ele é da Prefeitura Municipal de Santos. Claro. Né? O projeto, eu acho que ele foi muito feliz, mas o mérito é da Prefeitura. Eu acho que o que compete a gente é o esmero no acabamento, todo o carinho depositado lá no decorrer da obra para que se entregue uma obra com uma extrema qualidade. Eu só completando o que eu disse anteriormente, você perguntou se está respeitando o padrão das demais. Você é feito um padrão das escolas? Eu acho que a gente está... o Paulinho, junto conosco, nós estamos impondo um novo padrão, talvez, de obra pública. De qualidade, né? Exatamente. Caso ele seja seguido, eu acredito que será e terá que ser seguido, só quem vai se beneficiar é o munícipe. Só quem vai se beneficiar é o cidadão santista. O usuário, né? Então, eu acho que o que de alguma forma ele está mostrando é que dá para fazer bem feito, dá para fazer sem aditivo e dá para fazer dentro do custo. Muito bem.
Bom, vamos falar um pouco sobre a Ponta da Praia, né? A obra viária me parece que está praticamente concluída, né? Acho que faltam aí Falta pouco. pouquinha coisa só, né? Na questão viária, ele é dividido em 4 trechos. Vai do 1 ao 4. Né? Começa próximo do Canal 6 e vai até a Balsa. Né? O trecho 1 nós já entregamos, né? Inclusive temos o termo finalizado, e os outros trechos estão em vias de serem entregues para a Prefeitura. Eu acho que é um ponto importante para ser salientado, é que o nosso prazo para entrega e conclusão dos 4 trechos era um pouco mais longo, ou seja, nós tínhamos um conforto maior, né, para que a gente até postergasse um pouco o nosso gasto. Né, como, né, o Chagas falou, são as nossas dispensas que a gente está fazendo essas obras. A nossa preocupação com relação à cidade, com relação ao munícipe, com relação a não atrapalhar a economia, nem que seja daquela região, a gente conversou com a construtora contratada, nós não fazemos pavimentação, nós contratamos uma construtora, e uma das condições que a gente impôs a eles é que eles antecipassem a entrega para antes do Natal. Né? Então, a nossa meta, o nosso compromisso, e o compromisso assumido da construtora conosco, é que essa obra será entregue antes do Natal, justamente para não causar nenhum impacto para o comerciante daquela região, muito menos para o turista que vem visitar a nossa cidade. A escola Paulo Gomes Barbosa também está sendo entregue com antecedência? Ou... Essa escola, ela inicialmente era outubro, a data dela. Outubro. Ela teve mais 2 apostilamentos além do principal e, consequentemente, essa data ela foi postergada de acordo com os pedidos que foram feitos depois. Só para você ter uma ideia, o último apostilamento que nós fizemos, se eu não me engano, foi há um mês e meio atrás, né? Mas a gente está conseguindo finalizar, mesmo com esse terceiro apostilamento que foi feito um mês atrás, agora no dia 23 a entrega. O Marcos Santana é testemunha viva, o pessoal está achando muito bonito a obra da Ponta da Praia, mas o pessoal está bravo lá porque as árvores sumiram da Ponta da Praia. Arrancaram as árvores, o pessoal querendo saber que foi o Paulo Mendes que mandou arrancar, foi o prefeito que mandou arrancar, quem é que mandou arrancar? Quando é que nós vamos ter a arborização de novo lá na Ponta da Praia? Olha, o nosso... Ontem o secretário de Meio Ambiente esteve conosco aqui, deu todas as explicações direitinho. Então, como você está aqui, né? De repente ele vai falar, pô, por que não pergunta para o responsável pela obra? Vamos perguntar, então, ele vai falar da árvore, das árvores também. O nosso contrato junto à prefeitura é para receber a obra, o local livre e desimpedido. Né? Então, obviamente, a responsabilidade da realocação da árvore... Aí não é de vocês. Isso não é nossa, como também a questão do trânsito, né? Também não é nossa. É claro, e a gente sabe que não existe, infelizmente, não existe uma obra que não cause algum tipo de transtorno. É lógico. Ela sendo pública ou privada. É claro que a obra pública, no caso de uma via pública, ela vai causar muito mais transtorno. Mas qualquer obra, em algum determinado nível, vai causar algum tipo de transtorno. O que é importante é, quanto mais rápido a gente faça essa obra, menos tempo a gente vai causar de transtorno. E é essa a nossa linha de raciocínio, recomendação, quando a gente começou até o momento que a gente vai entregar, que vai ser o mês que vem. E outro Saga, ponto, Santana, à vontade. E outro ponto, já que estamos na Ponta da Praia, né? Centro de convenções. Eu queria que o senhor também explicasse, né, como foi feita essa transferência do centro de convenções para a Ponta da Praia, ali é Gonzaga ainda, né? Da Francisco Glicério para a Ponta da Praia, e como vai ser utilizado a questão daquele terreno do atual centro de convenções da Francisco Glicério no futuro, gerando emprego, gerando desenvolvimento, como vai ser utilizada? Essa adesão da Ponta da Praia, como eu falei anteriormente, ela no início foi meramente comercial. Foi uma questão de número, viabilidade
do projeto que antes era inviável, mas essa questão do centro de convenções, ela é exclusivamente emocional, né? Não tem nenhum valor envolvido, a gente não precisa entregar um centro de convenções de um determinado valor. O que a gente precisa entregar é um centro de convenções de mesmo porte, ele tem que ter o mesmo tamanho, com no mínimo o mesmo padrão. Agora, quanto ele vai custar, se vai custar 10, 50, 100 ou 200, isso é um problema nosso. Ou seja, a prefeitura não tem um teto, né? Ela tem um mínimo de exigência que ela tem que fazer com relação àquilo que será entregue. O que nos motivou? Aderir para fazer esse investimento que vai ser mais alto do que os 43 milhões. A reestruturação que nós estávamos fazendo no grupo. Enquanto o meu pai era vivo, nós éramos divididos em 3 divisões e cada um tocava uma divisão. Nós tínhamos a divisão, continuamos tendo a divisão de malls, que compreende os nossos shoppings e alguns empreendimentos locados ou imóveis locados, que eu era responsável. Temos a divisão incorporação, que é a Miramar, como todos conhecem, que são os prédios que nós fazemos. Miramar é a construtora. A construtora, que quem tocava... Desde sempre, né? Desde sempre, foi que deu origem ao grupo. Quem tocava era o meu pai, e tem a divisão de serviços, que é Parque Balneário, Carina Flat, agora o Sheraton, Centro de Convenções, e até a rádio a gente colocou embaixo da de serviço. Quem tocava era o meu irmão. Com o falecimento do meu pai, a gente teve que se debruçar, eu e meu irmão, na parte da incorporação construtora. E a divisão de serviço, ela sempre foi vulgarmente chamada por um patinho feio, né? Então, ela exigia muita disponibilidade, mas gerava pouco recurso, né? A composição de todos os empreendimentos. O que a gente decidiu fazer? Isso, de alguma forma, foi iniciado pelo meu pai. A gente resolveu fazer um hotel em frente ao Miramar. Esse hotel a gente escolheu, meu pai escolheu e entregou a administração para o Sheraton. O hotel em frente ao Praia Mar, né? Praia Mar. Isso nada mais é do que uma terceirização da administração. A gente fez a mesma coisa com o Parque Balneário. Agora, em março, a gente entregou a administração para a Rede Atlântica, tanto do Parque Balneário como do Carina Flat também. Ele está administrando, por mais que a propriedade seja nossa, mas nós terceirizamos a administração para eles. E sobrou o Mendes Convention, né? Como eu disse, tudo que é serviço exige muita disponibilidade, que é o que nós não tínhamos e não temos agora. A gente tinha algumas poucas alternativas. Uma delas que eu acho que é inviável, principalmente para a cidade e para a gente também, é o que a gente não queria, que era fechar o centro de convenções, né? A gente sabe a importância desse equipamento para a cidade, o quanto ele fomenta de negócio, o quanto ele traz de dinheiro novo para a cidade, que é a motivação do centro de convenções é você trazer eventos de fora para serem feitos aqui dentro e, consequentemente, movimentar turismo, gastronomia, varejo, né, e por aí afora, né? Então, ele irriga, de alguma forma, a cidade com dinheiro novo, né? Isso é importante para toda a economia. A gente viu nessa NID a possibilidade de sair pela porta da frente, né? A um preço alto, com certeza, mas sair pela porta da frente. Nossa primeira motivação foi respeitar o nome do meu pai, né? Claro, respeitar o nome do meu pai, respeitar o legado, né, que o meu pai deixou na cidade e, de alguma forma, também retribuir aquilo que a cidade nos deu. Aliás, né? ele tinha um orgulho tremendo, né, em dizer que ele tinha feito o centro de convenções para a cidade de Santos. Eu acho que, de alguma forma, a gente está concretizando isso. Né? A gente está entregando Pra para a cidade o centro de convenções. Né? Então, a gente está levando a um outro nível essa fala do meu pai. Foi? Ele fez para a cidade de Santos, mas estava em propriedade do Grupo Mendes. Agora, a gente está fazendo o centro de convenções para Santos,
e entregando para a propriedade de Santos. Agora, de fato, ele vai ser um equipamento público. Né? Muito bem. Então, isso mostra a nossa responsabilidade e Compromisso com a cidade, né? Compromisso e respeito tanto com a cidade como com o legado do meu pai. Um intervalo mais, voltamos já já. Algumas perguntinhas aqui ao Paulo Mendes. O pessoal quer que eles façam shopping centers não sei aonde, mas não sei aonde. Vamos ver se ele está disposto ou não, né? O que vem pela frente aí. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, o Paulo Mendes vai explicar já, né, como é que vai ser o novo centro de convenções do município de Santos, construídos pelo Grupo Mendes, né? As fundações já começaram, enfim, né? Mas antes o Marcos Santana tem aí as perguntinhas, é isso? Exatamente. 2 perguntas sobre shopping center. Primeiro, eu vou registrar aqui a participação do Martinho Leonardo, que ele parabeniza a Prefeitura e o Grupo Mendes pela nova ponta da praia e a construção da escola municipal no bairro do Jabaquara. E 2 perguntas sobre shopping centers aqui. O Wellington, do José Menino, ele diz que o shopping center em São Vicente deu uma nova cara ali àquela região de São Vicente, e ele sugere aqui a instalação de construção de um shopping center no centro de Santos. Poderiam ser utilizados os antigos armazéns abandonados do porto, ou então no lugar da rodoviária, fazendo um outro projeto, juntando uma rodoviária e um shopping center no local. E já o Cláudio Silva, ele pergunta se o Grupo Mendes tem interesse, tem projeto para fazer um shopping center na Zona Noroeste. Todo mundo tem um projetinho aí para um shopping center, né? Se você voltar 40 anos no tempo, o pessoal queria pôr camisa de força no Armênio Mendes, quando ele disse que ia fazer um shopping center ali no coração do Gonzaga, onde hoje está o Miramar, né? E os 2, Miramar Shopping e os 2 hotéis, né? Que agora estão na rede Bourbon, né? Não. O do meu tio está no Bourbon agora. Bourbon, o Mendes virou Bourbon. Depois, houve a separação do grupo depois e tal, né? E o Américo, que é tio do Paulo, irmão do Armênio, ficou lá com o Miramar, né? Com o complexo do Miramar. E o Armênio seguiu a sua vida, enfim, Praia Mar, enfim, outros mais importantes, né? Mas ele era louco, taxado de louco. Então, hoje todo mundo tem um projetinho de shopping center. De shopping center. E com relação ao shopping center de São Vicente, há também um projeto de uma reforma, um aumento, né, de padrão, não é isso que você falou aquele dia, né? Isso daí todo dia alguém me pergunta alguma sobre coisa. O São Vicente? Sobre o que é, porque eu falei muito superficialmente que a gente ia fazer um investimento substancial lá no Brisamar, mas não me aprofundei muito no que era. E vou continuar deixando isso expectativa. Como é que eu posso falar para... eu não posso abrir muita coisa, por quê? Porque a gente não está com um projeto fechado. Quando eu falo projeto fechado, a gente tem algumas parcerias. Né? Tem alguns lojistas que a gente tem que conversar, que a gente já iniciou a conversa, a sinalização por parte deles foi muito favorável e agora a gente está traduzindo isso para um papel. Esse é o Brisamar? Né? Esse é o Brisamar. Por isso que eu não posso abrir muita coisa, mas vai ser aumentado a área de lojas dele, vai ser aumentado o ABL fazendo algumas modificações. Isso deve acontecer, pelo menos o início, no decorrer de 2020. Eu não sei se a gente vai conseguir finalizar isso em 20, mas se não, em 21 a gente vai estar entregando essa expansão, vamos dizer assim. Quando eu tiver com tudo já contratado, né, com os contratos todos assinados, aí eu faço questão de vir aqui no seu programa para dar essa notícia. Anunciar os incentivos, o que vem. Em primeira mão, né? Em primeira mão, claro. Mas estavam brincando com relação a shopping, acho que deve ser Que era outra outra também que ia acabar, o shopping do Armênio Mendes vai acabar com o comércio de São Vicente. Ao contrário. Pô, triplicou, quadruplicou o número de pessoas ali. Investimento, né? O investimento só faz crescer. Claro, Não, e a área ali, a praça da alimentação, vive lotada a praça da alimentação ali, a circulação ali por dentro do shopping, o pessoal estaciona, circula pela cidade, não encontra, talvez o preço ali não seja bom, e o cara vai para a rua.
né? É. Vai para a rua, encontra na rua, circula na rua, aumentou, triplicou, quadruplicou o número de pessoas circulando. complementa por ali, o quer outro. dizer, Só uma correção, viu, Boturão? O preço lá é bom, viu? Não, o preço lá é bom, hein? Só uma O preço lá é correção. bom, eu sei. Às vezes o cara está circulando, vamos inverter a mão. O cara está circulando pela rua, não vê o que quer e vai para o shopping, tá certo? Agora não, já faz tempo, né? Mais de 10 anos, né? 10 que anos. o Vicentino tem lá à sua disposição o comércio de rua, que é muito forte, e o shopping center, né? Bom, o novo shopping que vem por aí na ponta da praia, então as fundações já começaram? Do Centro de Convenções? O Centro de Convenções novo? Centro de Convenções, a obra já se iniciou, né? As fundações estão a pleno vapor, a data prevista de entrega é até 31/5, né? É um prazo extremamente curto, Curtíssimo. né? A obra compreende aproximadamente 33 mil metros de área construída, né? É muita área para fazer num espaço tão curto de tempo, né? Mas toda a nossa equipe está muito empenhada e focada com a entrega dentro do prazo, né? Se não acontecer nada, se o clima nos permitir, não acontecer nada que faça com que o cronograma seja dilatado, o nosso compromisso continua sendo 31/5. É uma obra complexa ou o shopping, o centro de convenções é mais simples de se pôr em pé, de se realizar do que propriamente um edifício, um prédio, uma escola, como vocês fizeram, enfim? Olha, se a gente olhar e se distanciar um pouquinho dela, ela é uma obra relativamente simples, né? Ela tem algumas variáveis que são diferentes da de um prédio, ou seja, a questão do ar-condicionado, a questão da carga de energia, que é um pouco diferente. Mas, se a gente olhar por um outro ângulo, a gente não tem praticamente divisão nenhuma no centro de convenções, né? A área de exposição é cercada de 4 paredes, então isso facilita um pouco. A garagem é a mesma coisa, de 4 paredes. A área de convenção em cima é um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de detalhes, mas também não muito mais detalhes. O fator complicador dessa obra é o prazo, né? Que a gente tem que fazer praticamente tudo ao mesmo tempo, né? O prazo, um prédio de 33 mil metros quadrados é um prédio de grande porte. E normalmente um Praia prédio... Mar Corporate seria... Não, como? Praia Mar é muito maior. Muito maior, Praia Mar né? tem 128. 128? Para 8 mil. 128 mil. 8.000 metros quadrados. O Praia Mar é muito grande. Né? É o triplo praticamente. É muito grande. Mas um prédio, deixa eu... O Residência, que vai ser lançado agora, ele é um pouco menor do que os 33 mil metros de área construída. Ele é um pouco menor. E a nossa previsão é de um pouco mais de 2 anos de entrega. Mas esse prédio residencial, por exemplo, ele tem muito mais detalhes a serem trabalhados lá pelo construtor. Mais paredes a serem construídas. Mais né? paredes. A parede enfim, tem né? a questão de um andar sobre o outro que atrasa um pouquinho Um andar mais. sobre o outro, né? A sinergia e todos andarem na mesma toada, esse é o fator complicador do centro de convenções. O centro de convenções vai ser instalado no local onde hoje tem o mercado de peixe, que vai ser transferido para outro local. A execução do novo mercado de peixe também é de responsabilidade do Grupo Mendes Também ou é a nossa. prefeitura? Não, é nossa. A demolição e a construção do novo mercado de peixe é nossa responsabilidade. Projeto também é da prefeitura. O centro de convenções, a construção, o projeto é de nossa responsabilidade. O centro de convenções, o projeto foi nosso. A partir do momento que a gente entregue o centro de convenções, a administração será a cargo da prefeitura e eu não sei se eles vão operar ou eles vão fazer uma licitação para alguém operar, né? Mas a nossa responsabilidade com o centro de convenções vai acabar na entrega. A gente não vai participar da operação pela questão que eu falei agora há pouco, que a gente não tem a disponibilidade de serviço. de administrar serviço. Até Paulo, respondendo aquela pergunta... Indo para o outro lado lá, eu sempre digo, fundamental para o país voltar a crescer é a cidade. Investimento para gerar comércio, prestação de serviço Exatamente. E principalmente emprego, Paulo. Exatamente. Assim que a gente entregar o centro de convenções, o da prefeitura, a nossa NID será levantada. Consequentemente, a gente vai poder dar uma outra destinação a onde é hoje o Mendes Convention.
o que nós temos já tratado? A gente vai instalar ali a Leroy Merlin, um varejista de material de construção, Cobase, que já está em Santos, que é PET, a Decathlon está na Baixada, mas não tem em Santos, que é materiais esportivos, né? E uma rede de cinema também, né? Então, aonde é hoje o Mendes Convention, a gente vai ter 4 operadores. O nosso escritório do Grupo Mendes, da nossa sede, ela vai ser transferida para o Corporate, nós iremos alocar também o nosso escritório. E vai ter mais um ponto que nós estamos tratando, que ainda não está finalizado, que deve ser alguma coisa na área da saúde. Eu também não posso adiantar muita coisa. Então, ali vai se transformar num Power Center. Hoje, o nosso centro de convenções, o Mendes Convention, ele tem 50 colaboradores trabalhando. Eu não sei exatamente qual é o número que terá nesse Power Center que a gente está montando, mas se ele não chegar no número, ele vai ficar muito próximo, que eu acredito que seria de 500. Né? Conversando com o pessoal da Leroy, eles me falaram que eles iam ter 150 colaboradores lá. Se junta o pessoal da Cobase, Decathlon, cinema, o nosso escritório que vai ser transformado em alguma outra coisa, ali com certeza vão passar de 500 colaboradores. Isso eu acho que é bacana porque é irrigar a cidade, né, também. Fazer economia circular. Exatamente. Isso é para depois da inauguração do shopping, do Centro de Convenções da Ponta da Praia. Que vai se iniciar a transformação para essas atividades. Então, a partir de a partir de maio do ano que vem, vocês começam a transformação do Mendes Convention. Essa transformação será por conta de cada um dos ocupantes. Né? Eles vão. Mas a estrutura vão entrar fica lá, é a reforma para se adaptar. Para quem olhar por fora. Ninguém vai derrubar o que está. Não. Porque muita gente pensa que não vai vir abaixo, não vai acontecer nada disso. Né? Isso foi uma das nossas exigências. O formato pode mudar um pouco de cor, porque eles vão ter que ambientar de acordo com o ocupante que está lá, mas o formato é o mesmo. Né? Isso não vai mudar nada. Aí é tudo absolutamente. O tamanho ali é absolutamente satisfatório. Né? E o fundamental ali, Boturão, que eu vejo, é a geração de emprego. Geração de emprego para a cidade, o principal não é nem as empresas, são fundamentais, mas mais do que isso, os empregos que elas vão gerar. Exatamente, isso é importante. Muito bem. E aí fica por último o mercado de peixes, né? O mercado de peixe a gente vai entregar até fevereiro, mais tardar. Agora? Agora. Então entrega antes, né? É verdade. O último equipamento a ser entregue será o Centro de Convenções da Prefeitura. É o último equipamento a ser entregue. Porque o pessoal não vai parar nenhum minuto, né? Enquanto o pessoal continua trabalhando aqui, vocês vão fazendo o novo mercado de peixe. Quando estiver pronto, o pessoal simplesmente vai se deslocar, né? Exatamente. Do atual para o futuro, que vai ser climatizado, ter restaurante, essa coisa toda. A qualidade do centro de convenções que será entregue será muito superior à nossa. A área de exposição, a nossa, não é climatizada, aquela vai ser integralmente climatizada. Os nossos estacionamentos, eles são todos descobertos, ao ar livre. O do centro de convenções da prefeitura, todas as vagas serão vagas cobertas e o padrão que a gente irá colocar para o centro de convenções da cidade é bem superior ao que hoje tem no Mendes Convention. Bem, vamos aguardar então os empreendimentos, praticamente aí caminhada a obra viária, né, na Ponta da Praia. E eu acho que realmente vai ser uma obra. O local é maravilhoso, né? Talvez, não sei, cada um tem a sua opinião, né? Talvez seja o ponto mais bonito da obra. Eu acho. Aquela ponta ali E olha que eu nunca morei na Aparecida, mas nunca morei na Ponta da Praia, tá? Então não sou suspeito para falar nem nada. Mas aquele visual ali realmente é muito bonito, é maravilhoso, né? Centro de convenções tem que ser alguma coisa que atraia a atenção e chame a atenção. Né? Principalmente porque de alguma forma fomenta o turismo. E ali, eu acho que com certeza ele está atendendo todas essas premissas. Sem dúvida nenhuma. Paulo Mendes, obrigado, sucesso, tá certo? Volte mais vezes aí para a gente falar da cidade, da região, do país e dos empreendimentos, tá bom? Valeu. Obrigado, agradeço o convite e estou sempre à disposição.
Chagas está sempre participando com a gente aqui, Marcos Santana diariamente conosco, né? Ponto de vista, você sabe, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise você confere às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.